Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 13 de novembro, nós fazemos memória a Santo Estanislau de Kostka. Santo Estanislau, ele nasceu no castelo de Rostkow, em uma vilazinha por nome de Prasic, na Polônia. E ele vinha de uma família nobre e piedosa, e foi exatamente nesse cenário, desde a sua infância, que ele foi criando e vivenciando uma amizade profunda e intimidade com Deus. E ele foi enviado juntamente com seu irmão mais velho, o Paulo, para poder estudar em um internato jesuíta, em Viena. Porém, por ordem do imperador Maximiliano I, foi ordenado que esse internato fosse fechado e ele teve que então se refugiar juntamente com seu irmão em um castelo de um príncipe luterano. E ali ele viveu um calvário doméstico, porque ele sofria agressões por parte de seu irmão e desse príncipe que os acolheu. E ele fazia tudo isso e mesmo assim ele se mantinha firme na sua fé, firme nessa amizade e intimidade profunda com Deus, mesmo vivendo diante desse calvário doméstico, no qual ele sofria inclusive agressões físicas por parte de seu irmão. E ele se mantinha firme também mediante as tentações que a corte oferecia, porque ele dizia que ele nasceu para as coisas da eternidade e não para as coisas do mundo. E quando isso aconteceu, essa fase, ele tinha apenas 14 anos de idade. E esse já era o sentimento que ele trazia, justamente pela experiência dessa intimidade, dessa amizade profunda que ele tinha com nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de todas as provações que ele foi sofrendo por parte de seu irmão, de tantas lutas que foram colocadas para ele diariamente, a sua saúde acabou cedendo e ele pediu então que providenciassem um sacerdote para que ele pudesse receber a comunhão, Jesus Eucarístico, mas foi negado. Porém, foi negado por parte dos homens, não por parte de Deus, que conta-se que Santa Bárbara lhe apareceu, trazendo Jesus Eucarístico, e logo em seguida apareceu a Virgem Maria com Jesus menino, devolvendo-lhe a saúde física. E ele ficou então recuperado. E naquele momento ele discerniu que ele tinha vocação exatamente para entrar na companhia de Jesus. E ele então fugiu sozinho, enfrentou toda a sua família, fugiu sozinho para poder ingressar na companhia de Jesus, na ordem dos jesuítas. E quando ele fugiu, ele foi recebido pelo sacerdote, que era responsável pela ordem. E quando ele foi recebido, ele contou tudo o que ele tinha passado e da sua amizade com Deus, da sua comunhão por meio de forma espiritual que se deu, porque foi negado pelos homens. E então o provincial ficou maravilhado com tudo aquilo e permitiu então que ele entrasse para a ordem. E aos 18 anos de idade, ele foi ordenado sacerdote. Porém, ele viveu esse ministério apenas por 9 meses, porque ele teve uma febre misteriosa e veio a falecer. Conta-se que os irmãos que estavam juntamente com ele no quarto no momento da sua partida, em que ele celebrou a sua Páscoa, disseram que ouviram dizer que a própria Virgem Maria o tinha vindo buscar juntamente com outras virgens para que pudesse levá-lo. E Santo Estanislau, ele nos ensina exatamente o sentimento no qual todo cristão deve ter e ser a sua essência. Nós nascemos para as coisas eternas e não para as coisas desse mundo. Quantas e quantas vezes a gente prefere não passar pela tribulação justamente para não sofrer nesse mundo e abre mão da vida eterna? Quantas e quantas vezes a gente se contenta com um grãozinho de milho quando a gente podia ter uma espiga inteira? Em uma comparação muito pobre, obviamente, que eu estou fazendo. Porque se contentar com as coisas desse mundo, meu irmão, e abrir mão da eternidade é um grãozinho de milho, quando a gente tem, na verdade, um milharal inteiro, uma plantação inteira. Porque o reino de Deus, desde o tempo presente, que é uma passagem na qual nós estamos fazendo essa jornada, até a eternidade, a única coisa que nos preenche é o Senhor. Ainda nesse tempo, ainda nesse mundo que é passageiro, que nós somos passageiros, a única coisa que é capaz de nos preencher verdadeiramente é o Senhor, que faz nos manter de pé nos dias maus. Qualquer força que o mundo nos ofereça, seja por meio de pessoas queridas, seja por meio de posses
Um dia tudo passa. Tudo passa. Apenas o Senhor permanece. E é com Ele que nós também queremos permanecer. Porque esse corpo físico vai passar. Mas para nós que somos cristãos, que nós acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, que nós ansiamos pela nossa Páscoa, pela ressurreição, aí vem a eternidade. E qual a escolha que eu e você temos feito? Nós nascemos realmente para quê? E nós dizemos com a nossa vida que nós nascemos para quê? Para as coisas desse mundo ou para as coisas eternas? Então que no dia de hoje nós possamos pedir a intercessão desse santo tão jovem, que descobriu desde cedo o motivo de estar sempre de prontidão, não para as coisas desse mundo, mas para as coisas eternas. Santo Estanislau, intercedei por nós.